Vibe Mundial FM. E olha o tema de hoje. Vivemos na Matrix? Vou repetir, vivemos na Matrix? Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, sou mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, sou psicanalista e sou psicólogo. Então, será que nós vivemos numa Matrix, numa grande Matrix? Como muitos de vocês, meus ouvintes, sabem, Matrix foi um filme que falava sobre a realidade virtual, né? Agora, vamos esclarecer o que é realidade virtual. É uma outra realidade feita pelo ser humano atualmente com recursos tecnológicos. Então, eu vou explicar isso melhor a partir de um jogo, de um recurso que foi desenvolvido. Por exemplo, existe um ambiente virtual feita pela tecnologia atual chamado Second Life. Isso já existe há alguns anos. E a tradução é segunda vida. Então, a pessoa, nesse ambiente de realidade virtual, a pessoa vive a segunda vida, na qual você pode ser milionário, viver em uma mansão, com todo o luxo que quiser. Então, na sua vida comum, provavelmente você não é tão rico ou tão cheio de bens e tudo mais, mas nesta segunda vida, no Second Life, você lá vive numa mansão, tem a sua mulher ou, no caso de uma mulher, o seu companheiro, muito bonito ou muito bonita a mulher, etc. Então tem uma vida lá faustosa, luxuosa e volta para a vida real. E a vida real não é bem assim, geralmente, né? Esta realidade virtual foi o tema também do filme chamado Matrix. Então, o Second Life é um ambiente virtual que você vive uma realidade virtual. Então, a pessoa não quer viver tanto o tempo inteiro no cotidiano, então vai para Second Life. Mas a mesma realidade virtual foi tema do filme Matrix, em inglês, em português a gente chama de Matrix, né? Feito em 1999, com Keanu Reeves como ator principal. Você conhece o Keanu Reeves. Neste filme, as pessoas vivem uma realidade virtual ou realidade simulada, chamada Matrix. E essa realidade virtual, realidade simulada, seria feita pela inteligência artificial. Então, a inteligência artificial criaria ambientes de realidade virtual. Agora, detalhe, de novo é uma distopia. Distopia é uma realidade social ruim. Então, todo mundo vivia numa realidade social ruim em função desse domínio de uma inteligência artificial que criaria um ambiente virtual. É claro que essa realidade virtual simulada seria feita para subjugar o ser humano. Então, na verdade, seria a inteligência artificial, as máquinas, subjugando o ser humano numa realidade ruim, que ele seria completamente dominado, subjugado o tempo inteiro. Agora, no filme, o programador de computador Neo é atraído para fazer uma rebelião contra essa inteligência artificial e consegue libertar as pessoas dessa realidade virtual que seria terrível. Então, o Matrix é um filme maravilhoso, né? Na verdade, é uma trilogia que você pode assistir 3 filmes com essa temática. Agora, que belo tema de filme. Aqui surge a questão. Será que não vivemos atualmente em uma grande Matrix? Diferente, mas será que não é uma grande Matrix, uma grande Matrix, na qual o que nos é apresentado como realidade não é a verdade dos fatos, mas uma realidade virtual?
feita por algumas pessoas movidas por interesses. Será que é isso que a gente está vivendo na atualidade? Será que também o que falam para a gente não é bem a verdade e a gente vive como se fosse? Vamos ver isso daqui. Eu vou trazer um exemplo. A história que é contada sobre o passado da Terra. Então, eu estudei, você também estudou, a história do passado da Terra. E aí eu comecei a perceber algumas incongruências. Conta-se sobre um período em que o ser humano tornou-se muito simples e vivia de maneira parecida com os animais. Esse período até existiu, mas não há uma explicação de como esse ser humano primitivo, simples, rudimentar, poderia ter construído obras sofisticadas como as pirâmides. Então, encontradas no Egito, no México e em outros lugares do mundo. Então, como é que esse ser humano primitivo teria construído pirâmides? No caso lá das pirâmides de Gizé, Quéops, Quéfren, Miquerinos, tem blocos que pesam toneladas. Tem um bloco principal lá que pesa 20 toneladas. Como é que o ser humano primitivo, com técnicas primitivas, iria construir uma obra como aquela? Eu sei que o autor, o grande historiador Heródoto, tenta dar uma explicação de como teria sido construída de forma primitiva, mas a explicação não é convincente. Então, Heródoto, grande historiador grego do passado, tenta explicar, mas não é convincente a explicação. Então, na verdade, não batia. Por exemplo, também não há maiores explicações como esse ser humano animalesco, semelhante aos animais, poderia ter feito obras de arte grandiosas, tais como a Esfinge de Gizé. Olha a Esfinge lá de Gizé, você conhece. Então eu escrevi o livro Origem da Terra para descobrir e revelar qual seria ou qual foi o verdadeiro passado da Terra. E daí o subtítulo A História que Nunca Foi Contada. Então, contaram para a gente um passado do planeta Terra que não batia, que você vê que essas obras não poderiam ter sido feitas por um homem que vivia como um animal. Mas essas obras só poderiam ter sido feitas com uma tecnologia avançada que houve no passado da Terra. Vibe Mundial 95,7. FM.